Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao primeiro vídeo do mês de outubro. E hoje temos como tema para conversarmos a importância da contação de história para a criança. Esse tema foi especial, escolhido mediante a semana do Dia das Crianças que estamos. Então, tenho como uma convidada especial aqui para discutirmos e refletirmos a respeito desse tema. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gessamine, sou psicóloga e gostaria que também se apresentasse para a gente. Tudo bom? Boa noite. Ou não sei a hora que as pessoas vão assistir, né? Pode ser bom dia, então bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Adriana Stein da Silveira. Eu sou professora dos anos iniciais e de história, dos anos finais e ensino médio. Sou escritora. Eu iniciei o meu trabalho de contadora de histórias em 2005, quando eu comecei a contar a história de uma personagem que eu criei para a Semana do Meio Ambiente. Então, eu inventei uma personagem para contar para as minhas crianças. E como fez muito sucesso, minhas colegas queriam que eu contasse para as turmas delas, e eu comecei a fazer a contação. E então essa emoção de contar histórias, né, vem há bastante tempo comigo, e chegou em determinado momento eu pensei, por que não escrever, né, registrar essa história? Porque começaram a surgir outros personagens e eu tinha que registrar, né? Mas a contação de história da minha vida está bem antes, desde pequena, né? Quando a minha mãe, que gostava muito de contar histórias. Então, a história da Branca de Neve, eu ouvi várias versões, né, por ela, porque ela contava num dia, aí um dia a Branca de Neve meio que virava a Cinderela, e a gente chamava a atenção dela dizendo que não, mas essa não era a Cinderela. Então, né, esse agitar a nossa mente em ouvir histórias, e outros momentos ela contava a história da vida dela. Era uma coisa muito bacana que até hoje eu lembro, né, que a emoção de ouvir a história, né, que ela contava, carregada de alegrias e algum momento de tristeza por que ela passou, fazia com que a gente repensasse várias coisas, né? Ai, como a minha mãe é corajosa. Ai, eu não quero passar por isso que a minha mãe passou. Então, a história que a gente escuta, ela traz várias mensagens, né? Então, para dizer, né, a importância de contar histórias, né, para crianças, porque tu mexe com o imaginário. Contar histórias, além de ser muito bom, né, a gente que conta história, é uma emoção muito grande, porque a gente trabalha e a gente sabe que trabalha com essa empatia, né? Trabalha com o outro, a gente vai contando a história e vai observando através dos olhos, né, da imaginação, do sorriso, o quanto aquela criança está pensando, imaginando, criando, fazendo relações, né? Então, posso te dizer assim, né, Jessamine, que na minha, né, no tempo que eu tenho de experiência, assim, como professora, contadora de histórias, né, a cada contação é um aprendizado novo, é uma experiência nova e é eterno aperfeiçoamento. Agora, existe uma outra contação também, né, que eu vejo assim. Existe a contação, por exemplo, os contadores de histórias vão em feira, em escolas, né, e contam histórias, né, de livros, de literatura, ou lendas, ou contos, né, ou fábulas. Existe a contação da professora em sala de aula. E existe uma que eu acho muito importante, significativa, que é a contação da família, na família, né? Porque como a gente conversava antes, né, sobre a questão desse contar história, ela é uma arte milenar. Os primeiros grupos humanos já contavam histórias. Primeiro, as histórias eram registradas, né, na pedra das paredes, nas paredes das pedras, em desenho. Depois, né, com uma linguagem, esse ser humano, essas pessoas, esses grupos se organizaram e sentaram em torno da fogueira e começaram a contar as suas histórias de caça.
a emoção, as emoções de ver os efeitos da natureza e não saber explicar. Então, eles criavam deuses, criavam, né, castigos, criavam a criação, né, de uma linguagem para ensinar cuidado, valores, né? Enfim, essa arte milenar de contar história, ela é de um pequeno grupo, que é a família, né? Então, contar história não precisa ser um profissional. Um pai, uma mãe, uma avó é uma rica contadora de histórias, né? De contar a história daquele bolo divino que ela faz, que era a receita da avó dela. Então, imagina a Gessamine ouvindo a avó contar a receita da avó dela. Imagina quantas gerações vêm aí e o quanto de vínculo quando tu para. Então, assim, são várias coisas importantes, né, numa contação que eu vejo, né? Qual a importância disto para a criança, né? Contar, ela ouvir histórias, né? Independente de ser lida, independente de ser na escola, na família, quando se conta e quando ela escuta a história, ela está despertando, né, o senso crítico, a criatividade e a imaginação. Ela se imaginar aquela princesa, aquele ogro, aquele dragão, né, aquele burro da história, né, ela está desenvolvendo todas as possibilidades de ser, né? Então, na minha opinião, assim, né, eu acho que deve ser de muitos profissionais, que a contação de história ela é fundamental, tanto para o aprendizado formal na escola, de incentivar a leitura, de incentivar a escrita, desenvolver linguagem, Aspecto assim, cognitivo de forma geral, né? Essa é. estimulação cognitiva de todas as partes cerebrais, né, que vão sendo ativadas a partir de uma construção, né? Uma construção, seja em ordem de imaginação, de linguagem, e aí vai se dando um significado também, né? Como tu falava antes, assim, essa questão de gerações. Imagina o significado que tem um saber desses, né? Preço nenhum paga, mas é um valor imensurável para aquele que recebe e para aquele que também passa essa informação também, né? Proporcionando legados familiares, que é o que a gente entende na ordem psi. Um exemplo assim disso que tu falou, né, que eu acho máximo, né, são as lendas indígenas, né, os contos africanos, que é o exemplo puro disso, né? Em uma linguagem figurada, tá, de algum dos mitos, tanto indígena quanto africano, estava carregado de saberes e de ancestralidade, né? De um laço, de um vínculo que não existe igual. E esse aprendizado, ele é muito mais do que um aprendizado, né? Essa lenda é para ensinar a pescar. Não, ela é muito mais do que isso. Ela é, né? Ela é carregada de afetividade, de respeito com o outro, né? De respeitar saberes. E acho que também proporciona um aspecto muito importante, que é de identidade e de pertencimento, né? Exatamente. E esses dois elementos, eles são fundamentais para a construção da personalidade também. Exato. Né? Então, a gente poder entender que esse ato tão simples, mas ao mesmo tempo tão grandioso, pode proporcionar belos significados na vida da pessoa, né? E como tu falou agora, né? Eu vou falar um trechinho assim de uma história para ver o quanto realmente, né, o significado, quanto é recheado, né, uma contação de algo maior. Eu acho que
já ouviu falar na Sherazade, né? A Sherazade é um conto de muitos e muitos anos atrás, né? Que vem da Arábia, né? Contando que Sherazade era filha do vizir de um sultão. E o sultão, muito bondoso, uma pessoa maravilhosa, muito querido na cidade, né? Bondoso, ele descobre que a esposa traiu ele. Né? E então ele ficou completamente desnorteado, ele ficou sem chão, porque a mulher que ele amava traiu ele. Imediatamente ele mandou decapitar a mulher, né? Matou a mulher, furioso, e não aceitou aquilo de jeito nenhum. E na mesma hora ele teve a seguinte, de raiva, né, da traição, ele teve a seguinte ideia: pediu para o vizir chamar uma próxima moça mais bonita da cidade, que ele iria casar com ela de novo. Quando amanhecia, ele mandava matar, e quem matava era o vizir. E assim se sucedeu. A cidade começou a ficar triste, as pessoas preocupadas, o que era uma grande alegria para uma jovem casar com o sultão, né, ser a sultana, começou a virar um tormento, né? E é um pesadelo. Aí a Sherazade pediu para o pai dela que ela queria ser a noiva do sultão. E ele disse, puxa, eu tenho, né, levado as esposas do Shahriar, né, que era o sultão, eu tenho levado elas todas as manhãs, né, mortas embora do castelo lá, então não vai dar certo. Eu quero, me leva. E ela combinou com a irmã, a Dinazade, que quando chegasse a noite, ela pedisse, né, para a irmã contar histórias, já que seria a última noite dela com a irmã. E aí foi feito, né? E o sultão disse, eu gosto muito de histórias, eu quero ficar para ouvir. E a Sherazade contou uma história muito bem contada, com muitos detalhes, com muitas coisas bonitas, e o sultão entrou de cabeça porque ele começou a se envolver com aquela história que a Sherazade contava. Terminada a história, amanheceu, e ela, né, ele disse, mas que maravilha essa história, como tu contou bem. Ou tu acha que essa história foi bonita? Eu tenho uma outra que é melhor que essa. Se o senhor me permitir, eu, né, vivo mais um dia e lhe conto outra história. E assim foram 1001 noites. Quando chegou, né, na última noite, ela perguntou para ele, né? Eles já tinham até filhos nessas alturas, ele começou a viver normal, mas ela contava toda noite histórias. E ele se rendeu à história, se rendeu ao amor, né? E ele viu o mundo de outro jeito. Então, a contação de história da Sherazade com tanta intensidade mudou o coração daquele homem amargurado, né? Então, realmente, a história contada, ela encanta, ela cativa, ela muda, né? Quem ouve sempre carrega um pouco daquela história e né? E ela não sai igual depois de ouvir uma história, né? Muito bem contada, né? Então eu tenho essa história assim. Quando tu falavas, eu lembrei também, né? Existem ONGs de contação de história que vão até os hospitais, né, para contar histórias e apresentar uma realidade diferente, né, da que aquela criança ou aquele adulto está vivendo naquele momento. É um abrir uma janela, né, de vida, né, naquele momento para uma nova construção, mesmo que de uma forma imaginária, mas que traz, como a gente falava antes, muito significado, né? E talvez novas representações de vida também, novas maneiras de lidar com aquela realidade que ali está instaurada, né? É verdade, é bem isso aí mesmo. E já existe, né? Tu pode falar melhor do que eu, assim, já existe muitas comprovações, né? Que essa contação no hospital, em casas geriátricas também, ela traz um novo ânimo, um up, né? Nas pessoas que escutam. Tem gente que diz, né? Mas não é de verdade, né? Não é de verdade, não é para ser, né? É para tu poder viajar, tu poder criar, tu poder, né?
ter novas possibilidades, tu perceber que tu tem possibilidades, né? Uhum. Existem 1000 possibilidades para as coisas, existem 1000 maneiras, né, de tu tentar transpor um obstáculo no caso daquela doença, ou não fazer só um foco numa coisa, né? Uhum. Mas que tu pode ver por diversos ângulos, né? Uhum. E a contação tem essa magia. Eu, né, penso assim, não tem muito conceito, não tem muita, né? É a magia da contação em si, Uhum. né? Eu te dar aqui um conceito, te dizer a importância, como eu falei antes, né? E que tu pode, o lado cognitivo ali, estimula, incentiva a leitura, a ler, a escrever, desenvolve linguagem, tudo isso, senso crítico, criatividade, mas não é só isso, né? E a contação contada, não a contação lida, ela tem esse lado, como eu falei antes, né? Até é um pouco repetitivo, mas a contação em si, que tu conta tanto histórias de livros, como histórias que tu ouviu, ou histórias que aconteceram, né? Tu chega em casa hoje e tu conta, né, lá para teu filho, para teu esposo, para, né, uma pessoa do teu, como que tu veio, agora com Covid não dá para dizer que andou de ônibus, né, não sei, mas tem gente que tá andando de ônibus, né, e vai contar. Estava sentado, que uma pessoa quis fechar a janela porque estava frio, mas não pode por causa do Covid, daí o cobrador xingou, aí veio um outro, abriu a janela, não sei o quê, e tu conta aquela história, né? Uhum. Então, assim, quem é contador de história? Sim, tem pessoas que contam ao longo de muitos anos e contam em feiras e contam em escolas, né? São as pessoas, não vou, né, entrar nesse mérito. Mas aquele pai que chega em casa cansado e que conta para sua esposa como foi o dia dele, que o chefe fez isso, que o chefe fez aquilo, ele está contando, ele está fazendo uma contação. E aí essa empatia é o que acontece numa contação para um público, só que ali são duas pessoas. Então, o saber ouvir do espectador e o falar é muito importante. Então, quem escuta, né, a empatia de ouvir e ver o que aquela história está me dizendo, né, e o que aprendizado eu vou tirar dela, não no sentido, né, eu estou ouvindo e agora, não, é tudo muito, mas o que acontece ali depois com aqueles dois seres? A empatia, o abraço, diz, vamos, esquece isso e tal. É isso a magia da contação, né? Despretensiosa de alguma intenção, mas cheia de intenção de empatia, né? Uhum. E Então, desse contato emocional também, né? Como tu falava antes, desse vínculo, desse laço que se cria a partir do contar e também do receber, e ao mesmo tempo que está recebendo, também pode então contar e criar essa corrente é, que, de certa forma, é muito natural do ser humano, de forma geral. é, Mas contar com essa emoção, com essa é, vivência, tende a dar mais significado para aquela história, né? é. Agora, tem uma coisa legal, assim, que eu penso bastante, né? Que quando tu conta uma história, principalmente em casa, né, com a família, assim, muitas vezes as pessoas são carregadas de desejo de que quem ouviu aquela história ou quem leu aquela história tem que tirar uma moral. Então, assim, tu lê o livro, tu conta a historinha para o filho e pergunta: quem é que é o personagem principal? O que que o lobo fez? E a vovó? E começa a fazer uma série de questionamentos. E a criança, às vezes, ela não está ligada naqueles aspectos que o adulto fez. Ou até mesmo na escola, dá um livro muito bacana, o aluno lê, depois vem o quê? Uma ficha de leitura, cheia de aspectos que não. Estou falando bem geral, né? Porque atualmente, que bom que muitas escolas já estão mudando esse enfoque, né? Tirando as questões das leituras obrigatórias, né? No caso, para os alunos do ensino médio, final, mas, de um modo geral, acontece muito com as crianças, né? Que a criança tenha um determinado comportamento, né? E eu acho muito engraçado isso, porque o legal é
contar e esperar ver a reação da criança, né? Uhum. Vamos, sei que gostou, era uma luta, o dragão, né? O ogro, e a criança começa a ser o ogro. Não, tu tem que ser o príncipe, que o príncipe é mais legal. Mas o príncipe não faz o que o ogro faz. O ogro é corajoso, o ogro luta, o ogro grita, tem a voz bem mais forte do que o príncipe. E aí a interferência do adulto, né? Em coisas que a criança poderia se permitir mais. Depois, com o passar do tempo até, né, tu cresce, tu te torna um adulto e aí tu pode, né, pode complementar mais isso que eu estou falando, no sentido de que muitas vezes tu corta, né, a imaginação, a criatividade da criança, não deixando com que ela crie em cima daquilo que ela ouviu, né? Então, assim, tu conta uma história e tu diz, ó, a moral da história é, né? Nós tivemos muito uma época muito forte o conto, né? As fábulas e a maioria com lição de moral, né? E não está errado, é legal, mas é muito induzido, né? É muito induzido. De repente, nem todo mundo percebe daquela forma, né? E quando tu conduz muito isso na criança, ela perde esse senso, né, de crítico, de poder se posicionar, né? E de criatividade também, né? Porque É, isso talvez, né, futuramente tenha a ver com uma resolução de conflitos, por exemplo. Né? Porque quando adulto, é, tu também tem que poder pensar em alternativas para resolver aquilo. Mas já tendo pronto uma formulazinha dentro de uma história, parece que só tem aquela, né? Enquanto pode ter N é, alternativas que ajudem e que talvez até sejam mais benéficas para aquela resolução, né? Então, assim, é poder, a partir disso, permitir essa flexibilidade, né, de amplitude de possibilidades, porque isso reflete com certeza na vida adulta, né? E Adriana, nosso tempo já se foi. O que que tu poderia nos passar? ligeiro, né? Sim, voa, né? O que que tu poderia... Ficamos contando história, né? É verdade, né? O que que tu poderia nos passar de mensagem final, assim, para quem está nos assistindo, de alguma... Não querendo bitolar a lição, né? Mas algo de importante, não que venha a ser o único aspecto importante, porque acho que é bem difícil acharmos um, mas o que tu poderia trazer para quem está assistindo? Eu, né, coloco para todos, assim, inclusive para mim, para ti, né, da gente procurar colocar na vida da gente, diariamente, né, a importância da gente conviver com o outro. E a contação de histórias é uma ótima maneira para isso, né? E então, principalmente para as famílias, não pelo Covid, né? Eu fiquei em casa, então para ocupar meu filho eu vou contar histórias. Não. Eu vou contar, e não precisa ser de livro. Estabeleça esse vínculo. Eu acho que a gente tem que se permitir mais tempo natural, né? Mais tempo sem ser forçado só porque saiu na mídia que agora tem que fazer assim, assado, né? Mas se tu estás com a tua família e até permitir, hoje eu não quero conversar, tô cansado, né? Eu vou descansar. Nós temos que nos permitir ser mais natural e menos estressados, né? Dizer não pelo não sem ter uma. Então, a contação, eu acho que é esse caminho. Comecem com o diálogo, né, com os filhos, com a esposa, contem para os seus filhos, né, não necessário a esposa, mas o seu companheiro, a sua companheira, né, para aqueles que estão junto, como se conheceram, como é que foi, peguem fotos, olhem fotos de quando começou a cidade, peguem um livro, peguem a internet e comecem a... Tá. E também, Adriana, fiquei pensando, quando eu fiz umas outras atividades, uma brincadeira que eu achava muito legal e que, de certa forma, estimula a contação de história, é em família poder intitular alguém, ou um de cada vez,
que pegue um objeto sem que o outro veja e que tenha que contar uma história introduzindo aqueles objetos, né? Porque dessa forma vai sendo criativo, né? Por exemplo, o pai começa a contar uma história. Era uma vez um menininho, daí a filha vai lá e traz uma escova. Tem que acrescentar a escova dentro daquela história, né? E o menininho escovava o cabelo, daí chega outro filho e traz outro objeto que tem que introduzir na história, né? Então é uma maneira lúdica, engraçada, criativa de envolver a família e que estimula, né, esse vínculo e todos esses elementos que a gente já trouxe e que com certeza vai criar um momento bem prazeroso para a família, né? É verdade. Mas muito obrigada, Adriana, por estar aqui conversando com a gente e ter dividido o teu conhecimento conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite também. Obrigada. Tchauzinho. Tchau.